Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nós agora vamos estudar de verdade a escatologia bíblica de forma bíblica, onde nós vamos extrair dos textos da palavra de Deus os assuntos escatológicos. Você já teve aí algumas aulas introdutórias, uma visão geral de alguns assuntos da escatologia. E agora nós vamos de fato entrar na Bíblia, na palavra de Deus. Nós vamos passo a passo para que você guarde de verdade todos os assuntos e aprendam de verdade como é importante estudar a escatologia bíblica, tá bom? O, o âmbito da escatologia bíblica é bem longo. Existem várias interpretações a respeito. Você já viu em algumas palavras introdutórias na área de abordagens teológicas sobre a escatologia, mas aqui nós vamos de fato percorrer o âmbito bíblico, porque há uma necessidade muito grande de nós provarmos nas Escrituras para as pessoas. Então, a partir de agora, nós vamos entrar nesse mérito especial de pautar na palavra de Deus estes assuntos e extrair dos textos bíblicos estes assuntos. Tá bom? Vamos lá. A escatologia bíblica, como você já sabe, é a doutrina das últimas coisas. É os acontecimentos finais, é os eventos futuros. E isso nós vamos descorrer no nosso material. A escatologia. A escatologia é a disciplina da teologia sistemática que trata das últimas coisas. Existe na teologia bíblica várias e várias matérias. E a matéria da escatologia fala justamente das últimas coisas. O objetivo é estudar os acontecimentos finais do plano de Deus para a humanidade. O que vai acontecer no futuro? O que tem para suceder no futuro? O que, em verdade, o Senhor preparou e nos anunciou na palavra para as coisas futuras, e essa esperança que precisa estar em nós precisa estar pautada na palavra de Deus. Então, o objetivo de estudar a escatologia é justamente esse: é ver os acontecimentos futuros e também ver o que vai acontecer no plano de Deus para a humanidade. Nós vemos aqui um gráfico de todo aí o percurso dos acontecimentos, tanto os históricos como também as instituições, o período do plano divino através de todos os séculos. Claro que aqui a gente só está com uma demonstração, tá? Com certeza o plano de Deus é muito mais minucioso do que todas estas coisas. Por que estudar escatologia? Por que eu devo estudar a escatologia bíblica? Qual é a necessidade minha para me poder estar estudando a escatologia? Primeiro, saber. Saber o quê? Saber falar sobre o plano de Deus para o homem. Todos nós precisamos saber falar para as pessoas a respeito do plano de Deus para o homem. Porque se Cristo Jesus veio e morreu na cruz por nós, existe um plano. E esse plano é justamente o plano de Deus. Esse plano, o homem está incluído porque esse plano foi arquitetado por Deus para o homem. Então precisamos saber falar sobre o plano de Deus para o homem. E a escatologia bíblica nos ajuda muito nesse ponto. Outro ponto interessante é que nós precisamos ter esperança. E essa esperança só vem quando a gente tem um verdadeiro conhecimento no que diz respeito aos eventos futuros na escatologia bíblica. Por quê? Porque a esperança ela oferece para nós aí uma segurança, tá? Uma segurança em uma era sem esperança. Nesse tempo de hoje, as pessoas já não crerem mais, não acreditam mais. Muitas pessoas até pensam que morreu, acabou. Se esquece que existe muitas outras coisas que estão arquitetadas no plano de Deus. Também, quando a gente estuda a escatologia, a gente tem consolo, tá? Estimula a santidade e
piedade do crente. O crente ele fica mais íntimo de Deus, ele procura buscar mais de Deus e sensibilizar os nossos amados irmãos em Cristo. Também vigilância. Nos capacita a evitar os enganos e erros. Nós ficamos atentos. Quando a gente estuda a escatologia pautado na Bíblia, com os textos da palavra de Deus, a gente fica mais vigilante. Então isso nos ajuda aí a estar livre de muitos enganos e também erros teológicos. Muitas pessoas vão ensinar escatologia, porém, nesses ensinos vai ter muita deturpação de texto. Por isso que é importante a gente dar para você uma visão geral e também provar nas escrituras todos os eventos que a gente vai provar aqui para você, tá bom? Então, a vigilância, estudar escatologia nos dá vigilância. Estudar escatologia também nos traz aí um ponto importante sobre a salvação. Nos mostra o caminho da comunhão com Deus e livramento da ira. Porque quem crer nos eventos futuros, quem espera a vinda do Senhor, certamente quem colocou o coração na presença de Deus, quem entregou a sua vida para Deus, certamente ele crê na salvação. E a salvação, na escatologia bíblica, nos traz uma visão aí do caminho de grande livramento que vai acontecer para os salvos. Nós estamos incluídos nesse caminho de livramento. Também, quem estuda a escatologia tem mais confiança, nos ajuda a confiar no caráter e soberania de Deus. Isso mesmo, caro aluno. Quando a gente estuda a escatologia, a gente fica mais confiante. Isso nos ajuda a confiar no caráter e também na soberania de Deus. E por último, para terminar esta aula introdutória, também dá um compromisso e missão. O estudo das profecias promove uma igreja evangelizadora. Porque se eu creio nessa tão grande salvação, que me foi ensinado através de estudar a escatologia bíblica, eu vou passar para os meus irmãos, vou passar para as pessoas que estão à minha volta e anunciar as boas novas do futuro. E isso é o que nós, a igreja, devemos fazer. Tá bom? Nessa aula introdutória, nós aprendemos coisas importantes. A escatologia bíblica, falamos sobre também o porquê estudar a escatologia. Até a próxima aula e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Um grande abraço em nome de Jesus.